Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cuidados Mil Med Talks, o podcast que traz informação de saúde confiável para você. Eu sou Diego Garcia, eu sou médico cardiologista e atualmente também diretor médico de gestão de saúde. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o prejuízo do uso excessivo de telas, Isso que é aí. um tema que está muito em alta, né? E para isso eu trouxe convidadas que são super especiais. Vocês devem lembrar aqui da Marília, né, que esteve com a gente aqui, a Marília Lima, que esteve com a gente aqui no episódio de saúde mental. E eu também trouxe aqui a doutora Alessandra, né, que é neuropediatra, para comentar um pouco assim, a respeito desse tema. Falar tanto o prejuízo para crianças, para o público infantil e também os possíveis impactos negativos que isso pode ter também para a população adulta. Mas antes disso, eu queria muito agradecer vocês duas e gostaria muito que vocês se apresentassem para quem está aqui nos assistindo. É um prazer poder voltar aqui e a gente compartilhar esse momento. Eu sou Marília, sou psicóloga com formação em saúde mental. Atualmente, orgulhosamente, faço parte da equipe do Diego como coordenadora de atenção à saúde e é sempre um privilégio a gente poder compartilhar informação. Obrigado, Maria. Tudo bem? Eu sou Alessandra Seixas, eu sou neurologista infantil, formada pela Santa Casa de São Paulo, e agora, com muita felicidade, eu integro o time TEA da AMIL. Sou neuropediatra da linha TEA. E muito feliz em compartilhar esse momento com todos, que trocar conhecimento sempre é uma vantagem assim, maravilhosa para todos nós. Uma vez. Perfeito. Então, para a gente contextualizar um pouco isso, né, e para a gente já começar aqui o nosso bate-papo, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, não precisa voltar muito, né? Se for voltar um pouquinho no tempo, a gente não tinha tanto uso de tela, Sim. não tinha, né? Celular tem poucas décadas aí de advento do celular, e mesmo assim o celular era só para fazer ligação, um SMS no máximo, né? E você não tinha tanto uso de tela. Televisão também, você o acesso não era tão grande e também assim, famílias, pessoas, elas tinham outras atividades de convívio social, trabalho, etc., que faziam elas se distanciarem ali da tela. Então, isso é algo que vem aumentando essa exposição ao uso de tela aí nos últimos anos. E, e a gente sabe que isso não traz benefícios bons para a nossa saúde mental e, eventualmente, até com impacto na saúde física também. E eu acho que isso que a gente vai trazer aqui, a gente vai bater um pouco de papo disso para a gente tentar clarear um pouco e trazer orientações que sejam claras aqui para quem está nos assistindo. Mas, Alessandro, eu queria começar um pouco aqui com você, que você trouxesse um pouco para a gente é, 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 qual que é esse link entre assim, desenvolvimento neurológico infantil e utilização de telas. Porque hoje em dia, eu posso dizer que eu sou pai de 3 filhos, né? Criança hoje em dia quer ver tela o tempo inteiro. Quer o celular do pai, da mãe, do tio, ali do amiguinho, quer ficar vendo televisão e etc. E a gente sabe que existem recomendações baseadas em evidência científica que talvez a gente tenha que limitar até uma certa idade e depois, a partir daquela idade, a gente pode permitir a exposição de forma controlada. Mas antes de entrar especificamente nisso, eu queria que você me dissesse um pouco qual que é essa correlação de exposição de uso de tela e o eventual prejuízo que isso pode ter ali no desenvolvimento infantil. Esse é um tema assim que a gente necessita falar sobre ele, porque o impacto que isso gera é em vários contextos, contextos físicos, né, emocionais e também no próprio cérebro. Sim. Então, o uso excessivo de telas, ele precisa ser combatido a partir do momento que você tem a noção do que gera na criança. A criança, em primeiro lugar, ela altera o seu comportamento, ela fica mais irritada, ela tem uma tendência maior à desatenção. É uma criança que deixa de brincar. E o brincar, ele é muito rico para a infância, para a criança que está ali de 0 até 6 anos de idade, que é como nós classificamos o período da infância. É no brincar que ela vai
montar historinhas, que ela vai construir, né, o mundinho dela, ela vai deixar de se socializar, que ela vai ver na tela aquele momento onde ali vai gerar um prazer rápido e com conteúdos assim, os mais diversificados possíveis. Ela vai ter uma tendência maior a alguns transtornos mentais, como por exemplo, ansiedade, como por exemplo, depressão. Então, quando se fala em uso excessivo de tela, a gente realmente precisa educar os nossos pais, porque a repercussão disso é gigantesca e pode durar por uma vida inteira. E eu sou neuropediatra, mas a repercussão desses fatores não afeta só a criança em si, são todas as faixas etárias, de criança até o próprio idoso. Então, para você ver como a situação desse excesso, dessa convivência com a tela, ela é extremamente desfavorável para o neurodesenvolvimento. Atrapalha a linguagem. Se eu deixo de me comunicar, eu deixo de aprender vocábulos novos, eu deixo de construir frases. Então, isso tudo desfavorece de uma maneira assim gritante o desenvolvimento infantil. Para você ter noção, eles fizeram um trabalho onde eles mapearam, através de ressonância nuclear magnética, cérebros de crianças que faziam uso de tela por um período maior de 7 horas por dia. O que eles observaram nessas imagens? Uma redução do volume do cérebro, da camada externa do cérebro. E isso é um impacto direto nas questões da aprendizagem da fala, né? Porque o córtex frontal, eu sempre brinco com as pessoas com quem eu converso, que é um córtex precioso. Por que precioso? Sim. Porque ele é o córtex do certo e do errado. É aquele que vai dizer, faça isso, não faça isso. Então, tudo que interfere ali, eu vou ter um adulto, uma criança que vai ser um adulto no futuro e que talvez perca esse bom senso, digamos assim. Ele seria o cérebro que comanda o sim e o não. Então, a gente tem essa redução dessa camada externa do cérebro. Isso tudo vai impactar diretamente, como eu Então a gente acabei de pode falar. dizer, Alessandra, que assim, o impacto negativo ali do uso excessivo de telas dentro ali da população infantil, ele pode acontecer tanto por uma ação direta da exposição à tela, Sim, quanto assim também de um efeito indireto, porque se ele está muito tempo na tela, ele deixa de ter tempo para outras coisas que sem também vão dúvida trazer nenhuma. esse Sem neurodesenvolvimento. A gente dúvida poderia nenhuma. dividir nesses dois aspectos, ou seja, Sim, eu tenho sim um efeito danoso direto do sim, uso, mas eu tenho efeito indireto porque eu deixo assim, de assim, desenvolver outras coisas sim, que claro. aquela criança precisaria Sim, assim, desenvolver. sim. E isso é, na verdade, assim, super importante porque a gente tem um certo período de desenvolvimento, de assim, neurodesenvolvimento, Uhum. né, assim, dentro da criança. E se a gente perde aquele time, se a gente perde aquele tempo, às vezes a gente não consegue voltar atrás daquilo, né? Então a gente precisa que assim a criança esteja mergulhada naquilo que ela precisa de fato estar exposta, né? Sim, Então, como você comentou, né, relações sociais, a importância de relações sociais, a importância de brincar e outras coisas que são relevantes, né? E às vezes é mais fácil, às vezes, para quem está cuidando, e aí não estou dizendo que são só pais, né? Mas sim. quem está cuidando daquela criança, deixar ali com a tela, né? Porque a criança fica mais quietinha, né? Do que às vezes brincar com a criança, do que às vezes passear com assim, a criança, do que ter Sim, essa exposição a outras coisas que são essenciais, sim. mas que naquele momento você não vai ver aquilo, mas depois no futuro Isso, a você pode repercussão é para o sentir esse futuro mesmo. impacto, né? É, para o futuro. Eu fico muito preocupada quando a mãe chega no consultório e fala assim, doutora, ele só se acalma quando eu dou o celular a ele. Essa frase, ela é extremamente impactante. Por quê? Porque é um momento onde a mãe deveria olhar para o seu filho e acolher aquela necessidade daquela criança. Ele está chorando por quê? Ele está irritado por quê? Buscar ajudar a criança a dar nome aos sentimentos. Isso é fundamental. Porque se eu não começo a entender que os meus sentimentos, eles fazem parte do meu desenvolvimento emocional, que sentir raiva, que amar, que gostar, que ficar chateado, que sentir o tédio faz parte de todo esse neurodesenvolvimento, eu começo a Isso é não saber, importante, né? isso é As crianças importantíssimo. hoje, elas têm baixa tolerância a tédio e elas têm baixa tolerância à frustração. Pois é, mas E por como que quê? isso é importante para ser desenvolvido, porque senão ela vai se tornar um
adulto que vai ter uma série de dificuldades na vida por causa disso. Pois é, mas por que que isso não acontece? Porque quando eu não acolho aquela necessidade, eu deixo de entendê-la e eu não aprendo a lidar com aquele sentimento. Então eu tenho aqui na tela uma fuga, literalmente uma fuga. Uma fuga onde eu tenho conteúdos rápidos, com muita luz, aquilo dá uma reação dopaminérgica no nosso É isso que eu ia organismo. pedir para você falar um pouco disso também, de assim, é, o que que faz do ponto de vista, o que que assim acontece do ponto de vista cerebral que faz esse contato com a tela ele ser tão prazeroso para aquela criança e pode inclusive se tornar viciante mesmo. É justamente por isso que acontece uma sobrecarga de dopamina. E aí eu entro em êxtase. Então eu preciso consumir mais imagens, mais conteúdos, e aquilo me deixa momentaneamente feliz. E isso, com o passar do tempo, pode gerar sim a uma dependência de telas, a uma dependência de internet. E é nesse momento que acontece um distanciamento entre a criança e a sua família. Porque eu deixei lá no início de acolher aquele sentimento que fez com que aquela criança alterasse o seu comportamento. E aqui eu acho legal a gente falar que a gente não está culpando pai nem mãe, em hipótese Sim, alguma. claro que não. Nenhum pai, A nenhuma gente, a mãe gente quer tem errar. todos os desafios, né? Com certeza. Enfim, Quem de tem filho, cuidado, de criação, né? Enfim, a gente entende. claro, com certeza. Quem tem filho, quem é o cuidador de uma criança, sabe como o processo de educar é um processo, acima de tudo, desafiador. Eu sempre brinco com pediatra. Ser pediatra é para poucos, porque é uma arte. Educar também é uma arte. E é uma Sim. arte que você não tem um E que vem manual, ser... É isso que eu ia falar, você tirou né? a palavra da minha boca. Acho que se todo pai, toda mãe, ou se toda pessoa que fosse cuidar da criança tivesse um manual, falou assim, ó, essa criança, especificamente, você vai ter que dizer isso dessa forma, na Não hora dá. certa, em tal data, mas não vem com Não manual. vem, isso não Filho, existe. ele não vem com manual, Não né? vem. Então, é assim, é difícil, complexo, né? Mas eu costumo brincar também que às vezes a gente escuta muito uma frase, mas criança dá muito trabalho. E aí eu costumo dizer que a criança é o seu trabalho. É um Faz trabalho. parte, isso faz parte da vida e é a questão da responsabilidade parental com relação àquela criança, né? Aquela criança ela foi gerada, ela precisa ser cuidada, desenvolvida, é claro, né? Assim, ninguém é perfeito, mas Nenhum de nós. quem está responsável por aquela criança precisa dar o melhor de si, Sim, né? sem dúvida. E é nesse melhor de si que a gente precisa acolher. Quando você acolhe, isso gera um vínculo. O vínculo vai formar um ser que vai confiar em si próprio para resolver os seus problemas, que vai ter uma estima maior, que ela sabe que ela tem alguém ali que está sempre colocando acima de tudo as boas qualidades que ela apresenta e desenvolvendo, né, o que precisa ser feito. Sim, Então, esse vínculo ele é importantíssimo nessa maturidade do nosso cérebro. Então, a criança que está ali se acalmando com tela, ela está precisando de ajuda e os pais de uma orientação. Não sim, é porque eu deixei de fazer o que é certo nesse início que eu não tenho uma solução. Tenho sim. sim, Aqui é a Marília do meu lado que trabalha com saúde mental, né? É a psicoterapia que ajuda, né, no muito, né? frigir dos ovos, sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso primeiro entender que nós estamos aqui num processo de educação, onde eu tenho que saber que não existe um manual, que eu não estou aqui querendo errar com meu filho, mas que tudo que eu fizer vai gerar um impacto. Sim, e assim, a Então, maior parte dos pais e pessoas que cuidam de crianças, a intenção é sempre muito boa, o sem carinho é dúvida, sempre muito bom, mas é importante ter informação adequada para que uhum, saiba como assim direcionar e educar sem dúvida. assim, essa criança, que às vezes um não às vezes vai ser necessário, a criança não vai gostar, mas naquele momento o não ele é também uma forma de cuidado. O não é uma forma de amor naquele momento, Pois é. né? E Porque você como precisa pensar além daquele momento exato, mas pensando no benefício que aquele tipo de condução e educação ele vai trazer ali para sua criança. não tenha dúvida. E como fazer isso, né? Como resgatar esse vínculo, né? Sim, Resgatar esse afeto. A gente precisa oferecer nosso tempo. Então, sim, eu sei que o pai não erra, mas eu também sei, como eu tenho muitos pais que acompanham comigo, que são também viciados na tela do celular, na tela do computador. Algumas situações de trabalho, ok. Mas como é que a criança aprende? Por imitação. é, Se eu vejo meu pai ali em casa, sabe, o dia inteiro de folga dele, só no celular, eu vou fazer o mesmo. sim. E eu vou até aproveitar esse seu gancho, Alessandra, para perguntar agora para Marília. Marília,
saindo um pouco dessa parte de assim, neurodesenvolvimento, mas a gente vai voltar. Mas passando ali para adolescência, ali, idade adulta, queria que você comentasse um pouco para a gente o que você observa. Eu acho que primeiro de qual que é o perfil hoje que você observa. Você que ainda, digamos, clínica, você faz atendimento ainda de pacientes, além de estar aqui com a gente trabalhando aqui na Amil, aí na parte de saúde mental, mas você que atende pacientes ainda também. O que que você observa de comportamento dessa nova geração de adolescentes na população adulta, adulto jovem, idosos que não tiveram contato com tecnologia há muito tempo atrás, mas que agora muitos estão, digamos, com bastante contato. O que que você observa de comportamento e o que que você observa de repercussão, eventualmente negativa disso? Eu acho que quando a Alessandra vai falando tudo isso, antigamente a gente tinha muito essa percepção do uso da tela alterando esses comportamentos na criança. Mas hoje que a gente já percebe, e os estudos mostram, e a prática clínica mostra, que esse tempo de espera, né? Baixa tolerância à frustração, como que eu armazeno a memória, como que eu lido com o meu sono, ele passou seu impacto para o adolescente, que muitos já nasceram ali já mais expostos à tela, contrário, né, de nós, mas também no adulto. Então, tudo isso que a gente vai, né, escutando falar da infância, a gente também pode replicar para o adolescente e para o adulto. Lógico que de forma diferente. O que muitos, né, estudiosos falam, e aí a gente leva isso muito para a infância e para a adolescência, que a tela hoje virou um apoio de cuidado. Então, tem muita gente que fala, hoje é mais fácil criar filho porque você tem a tela. E um adolescente também, porque nós fomos adolescentes que estivemos na rua, que pedia para sair, e aí, né, os nossos pais perguntavam, quem são essas pessoas que estão conosco? E a gente precisava saber, passar ali a ficha para ver se era, né, se era satisfatório a gente liberar com que esse filho fosse. E hoje, o grande desafio para a gente, quanto adulto, é conhecer esse mundo da tela do meu filho. Então, E às o vezes isso está muito adolescente. linkado com o que também a Alessandra comentou, né? Às vezes o próprio pai, a própria mãe, ali, o Sim. próprio cuidador, ele é às vezes o exemplo Sim. para aquela criança. Sim. E é isso. Então, além dele ter o tempo da tela dele, mas como eu faço, e por exemplo, na adolescência, esse é como que eu me aproximo? Porque antigamente o adolescente escutava a música alta na casa, e aí todo mundo tolerava, minimamente sabia que a música que ele escutava eu considerava chata ou legal. E hoje, quando ele escuta aquilo no fone, ele escuta aquilo dentro do quarto dele, eu vou mais facilmente distanciando as relações, né? Então a gente vai tendo essa sensação, né, tanto do adolescente quanto do adulto de, né, estar com muitas pessoas em torno, mas uma sensação de vazio, de falta de reconhecimento daqueles pares. Então, hoje o adolescente, se a gente não cuida, ele é um universo à parte dentro da nossa casa. Porque enquanto adulto eu preciso fazer essa aproximação do meu filho de saber o que você está escutando. Né? Quem são essas pessoas que você se relaciona? Então, um adolescente, esses dias, né, o Daniel Becker é um grande estudioso ali da infância, ele falou que para ele, até os 16 anos, a gente não deveria deixar o filho ter celular dormindo no quarto. Ele falou que deveria ser guardada numa chave trancada ao nosso lado. Está entrando num ponto, Marília, que é importante, porque às vezes a gente tende a achar que a questão do uso excessivo de tela é apenas pela tela, pela assim, claridade da tela em si, mas a gente se esquece que está muito associado àquilo que se vê, Sim, as pessoas conteúdo. nas quais você entra em contato, Exato. o conteúdo, que às vezes é um conteúdo inadequado ali para aquela criança, ou ali para aquele adolescente. E aí mora o perigo, né? E acho que é exatamente esse o lugar, né? Então, quando a gente pensa em adolescência, a gente fala, né, do cyberbullying, ou de exposição, ou até mesmo de uma questão de pornografia, de ameaça. Por quê? Porque eu considero que meu filho em casa, mexendo na tela, está seguro. E o que mostra, né, e ele é muito enfático em dizer isso, que o risco na tela é maior, talvez, do que se ele estivesse na E às rua. vezes esse adolescente agora está com acesso a assim, redes sociais e internet, ele está seguro em casa, mas ele está aberto para o mundo. Sim, exatamente. E aí a questão, né, que hoje a gente já vai falar mais, a preocupação talvez não é só o tempo de tela, mas o conteúdo que a gente acessa nessa tela. Então, isso vai valer, né? Conteúdo Desde a e assim, infância, relações que você vai estabelecendo a partir daquilo, né? Sim.
Então, quando a gente pensa, né, o grande desafio é isso. E aí a gente vai entrar, né, para essa particularidade que a gente já pensa na infância e também no mundo adulto, que é esse excesso de conexão. Então, se a gente tem excesso de dopamina na infância, a gente vai ter também nas outras. Então, a nossa capacidade de atenção, ela começa a ser mais restrita. Se eu tenho, né, ali um monte de dopamina liberado constantemente, eu suporto cada vez menos o tédio. Então, a tela nos tira do tédio. Mas que tédio é esse que ele tira e o que ele apresenta? Quando eu vou perdendo capacidade de criação. Então, isso, e como que a gente soluciona problema? Criando. Problema é quando a gente não tem a resposta pronta. E se a gente passa a ter um instrumento que impede que a gente lide com o tédio, então esse silêncio que a gente antes suportava, hoje a gente não precisa suportar mais. E como que E isso é pode cômodo. criar, né, adultos imaturos Muito. emocionalmente, né? Porque a gente sabe que a vida, ela é valiosa, é uma dádiva, é uma graça, é muito bom viver, mas a gente sabe que na vida a gente tem tempestades, Sim, e né? muitas. E como, né? E muitas, né? E a gente sabe que passou uma, a certeza que a gente tem é que daqui a pouco vem outra, a gente não sabe qual. Sim. E como que isso que você está falando, Marília, isso é muito importante para trazer essa dimensão de como que é importante saber trabalhar isso, não só na criança, mas no adolescente, porque senão a repercussão na idade adulta são adultos que não conseguem lidar com isso, né? Exato. E a gente já vivencia e já presencia isso hoje. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma sensação maior de estar sempre mais cansado, mais sobrecarregado, mais em estado de alerta. E isso já é consequência. Então, os estudos mostram, né? Então, a gente já tem uma interferência na nossa capacidade ali, né? Do cognitivo é isso. Então, eu já não suporto mais o tédio. Porque eu rolo a tela, e aí, né, então, por que eu tô sempre alerta? Porque vai sempre chegar uma notificação, então a gente fez o exercício agora antes de começar, de guardar a tela. Por quê? Porque os estudos já mostram, o fato de simplesmente acender a luz já faz com que a gente pare de prestar atenção no que a gente está prestando e vale. Então, essa alteração de atenção não é nato do humano. E a gente tá. O que está acontecendo conosco quando a gente insere isso. Então, nós estamos com essa sensação constante de estar sempre alerta. Então, a gente fica com uma sensação maior de cansaço, mesmo não estando fazendo nada. Por quê? Porque a gente está sempre atento com o que vai acontecer, com a notificação que vai chegar, com o que eu vou perder, enquanto essa E se tela a gente está for distante pensar, de né, mim. talvez como assim, ser humano, talvez o nosso cérebro ele não seja preparado Sim. para isso, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha nem telefone. Uhum. A gente começou a ter parte, né, da população acesso a telefone fixo, né? Que hoje em dia quase que ninguém tem Ninguém mais mais. em casa. Posteriormente, depois, acesso a celular. Mas o celular não tinha. Depois ele começou a ter sistema de mensageria, Uhum. depois outros apps de mensageria, posteriormente, contatos em redes sociais, etc. E hoje em dia a gente tem o celular bombardeando a gente disso, e não bastasse o celular, hoje a gente tem relógio Sim. que avisa a gente. Ah, a gente não tá com o celular, mas o relógio avisa. Hoje em dia a gente tem óculos. Então, assim, Uhum. como é que o nosso cérebro, né, Uma ele fica sobrecarga no meio de gigante. no meio de tanta assim, informação nesse sentido, né? Então tem isso, e aí como que a gente vai criar estratégias, né, de enfrentamento? Então, por exemplo, hoje a gente já sabe também que interfere na nossa forma de memorizar. Antigamente a gente guardava o número de telefone das pessoas, agora a gente não precisa, mas isso não parou no número de telefone. Então, as informações a gente deixa de preocupar com a memória de longo prazo, porque eu uso um buscador. Então, a minha memória, então eu tenho, né, o que a gente fala, eu tenho muito conteúdo, mas talvez a gente saiba pouco. Porque se eu quiser saber sobre qualquer tema, a gente busca, né? A nova geração nem mais, né? No buscador de navegador. Então, ele vai usar uma rede social que vai trazer para ela aquela informação. Só que eu aprendo que eu não preciso guardar aquilo, porque daqui a pouco eu posso buscar de novo. Então, se alguém me passa um telefone, eu não preciso prestar atenção na sequência numérica, porque eu vou consultar. Só que eu não consulto, o que eu tô, né, escolhendo ali na hora de armazenar. Então, isso também já interfere na nossa capacidade ali, né? Como a gente memoriza as coisas e completando, né? Como a gente trouxe essa questão da tela, né? Da Sim. luz, a gente sabe que isso interfere ali no sono, e se interfere no sono, a gente usa mais tela para acalmar, porque
não é só a criança que acalma com tela, temos que reconhecer que enquanto adultos a gente está Também. entediados, a gente está angustiado, a gente pega a tela, a gente rola ali. Se eu tenho insônia, é a tela que eu uso. Então, virou um suporte muito perigoso emocional nosso, é uma estratégia, não temos como combater, mas a gente tem como colocar uma crítica Isso, sobre perfeito, isso. Maria. E Eu acho acho que que é esse esse é o um papel. ponto importante, né? Quando a gente está falando aqui de tela, gente, a gente não está demonizando tela. Sim. A gente não está dizendo que não tem que usar tela em situação nenhuma. Mas a gente está dizendo sobre a importância de parcimônia, de assim, cuidado, porque a gente sabe o impacto que pode ter a tela. Então, assim, as telas, elas são ferramentas. Então, o celular é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta, às vezes, de Estudo. distração, de estudo, enfim. O E celular é de uma cuidado, ferramenta, né? TV Cuidado, nosso de filho, a gente poder cuidado, acessá-lo hoje, claro. né? Talvez mais Enfim, fácil. então é uma assim, ferramenta. TV também é uma ferramenta, rede social é uma ferramenta, tudo isso é ferramenta. Então a gente tem que saber fazer o bom uso dessa ferramenta, né? Então acho que eu acho que é o grande ponto da gente ter esse bom senso de entender até quando aquilo não me faz mal e a partir de qual ponto aquilo pode começar a me fazer mal, né? E eu acho que o grande desafio então, hoje, né, a gente olha para isso e começa a perceber, a conseguir quantificar e monitorar, então, quais são as estratégias de cuidado, né? Talvez a Alessandra consiga, né, trazer mais isso. Como eu vou usar a tela ali junto com o meu filho, então o grande problema foi quando a gente criou telas mais individualizadas. Então, Sim, se a TV hoje já foi um momento de encontro, hoje a tela, a gente tem sim um momento de desencontro, mas é isso. Ela veio para ficar e o que eu vou criar e construir para a minha vida do momento que ela não vai fazer parte. Como a gente trouxe hoje, ela faz parte de tudo, a gente precisa criar um momento que ela não vai fazer parte. E a gente já sabe dos impactos, né? Por exemplo, na saúde física, né? Você, enquanto cardiologista, a gente já sabe que os estudos mostram que a gente aumenta, né, o padrão de ociosidade, de não prática de atividade física por conta do uso exagerado da tela, e a gente aumenta o risco cardíaco. sim, exatamente. Por quê? Porque a partir do momento Certamente. que eu fico mais tempo em telas, eu automaticamente assim, deixo de fazer outras coisas que eu Atividade poderia estar fazendo. E uma delas é preparando uma comida um pouco mais saudável para Uhum. se alimentar melhor, se assim, exercitando mais. E, Alessandro, eu queria trazer aqui um ponto aqui para você comentar aqui com a gente. Claro que tem coisas que ainda nós não temos tanta certeza científica, assim, porque faltam evidências, mas daquilo que a gente já tem disponível na assim, literatura para a gente orientar aqui quem nos assiste. Quando a gente fala de criança especificamente, o que a gente tem de recomendação? Em termos de até assim, tal idade, evite ao máximo exposição à tela. A partir de tal idade, a gente pode ter uma exposição à tela. Que tempo que pode ser considerado e que tipo de conteúdo pode ser considerado como sendo que assim não trará um prejuízo significativo. Sim. Como a gente viu, a repercussão ela é gigante, né? Uma repercussão física ali no próprio cérebro, uma questão cognitiva, eu tenho linguagem, eu tenho atenção, eu tenho habilidades sociais, né? Eu tenho a questão assim da memória de trabalho que está comprometida também, o sono, como a Marília acabou de citar, aquela luz ela vai influenciar diretamente na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, diante de tudo isso, né, todo esse prejuízo causado pela tela, eu preciso saber que existe estudos e a OMS, ela colocou isso para a gente como uma norma a ser seguida, onde crianças até 2 anos de idade, elas não devem ser expostas a telas. Guardaram isso, gente? Crianças até Dois 2 anos de anos de idade. idade. Perfeito, Isso é algo assim que é um consenso. perfeito. Por quê? Porque eu estou na formação no vocabulário, eu estou ali em Eu plenas preciso de aquisições de contato com palavras. pessoas ao meu redor, eu preciso de mais tempo de contato com o mundo ao meu redor, né? Isso mesmo. Eu preciso de afeto. Eu preciso aprender a me comunicar. Para eu me Perfeito. comunicar, eu tenho que começar a aprender a falar, O a uso assim guardar excessivo de telas palavras. nessa faixa etária pode ser uma das possíveis causas para atraso de fala, por exemplo? Não tenha dúvida. Inclusive, o uso excessivo de telas, ele pode mimetizar quadros de TDAH e de autismo. Entendi. Porque você está tão envolto
naquilo que você esquece o Do que todo, está ao o seu seu redor. entorno, né? E aí você deixa de aprender, você deixa de trocar aprendizado, você deixa de trocar relações afetivas, você Sim, deixa de se comunicar. Então, não tenha dúvida, não obrigatoriamente eu tenho uma patologia que sim, me gere um atraso. Isso não é uma coisa verdadeira. entendi. Eu não tenho que ter uma doença para ter um atraso. Existem sim os atrasos fisiológicos que não são ligados a doenças. Sim, E o uso de sim, tela, ele vai sim favorecer a tudo isso. é tudo isso. Você então comentou 2 anos como Isso, sendo assim, até assim 2 anos evitar ao ao máximo máximo, é. exposição à tela. A Isso. partir de A dois partir daí, anos, é, é assim, o uso de tela, ele é, digamos, ele traz menos dano, mas a gente precisa limitar o tempo e também o conteúdo, né? sim, não tenha dúvida. Até 6 anos de idade, a OMS ela coloca 1 hora por dia. 1 hora por dia. E Ok, sob supervisão daquele conteúdo que a criança está assistindo. perfeito. Quando é um conteúdo pedagógico, a mãe está do lado, ela pode interagir Com a com a criança. criança e com aquele conteúdo que está sendo visualizado Ou seja, não naquele larga o momento. celular e, e sai, né? Mas Sim, em esteja hipótese junto. alguma, sempre. E tem um E ponto como. importante também, só que abrindo um parênteses, gente, não sei se vocês sabem, hoje assim, quase todos os assim dispositivos celulares, claro que quando a gente fala de tela, a gente não está falando só de celular, mas o celular é a tela que é mais Sim, utilizada disparadamente, né? Então a gente acaba focando muito em celular. Mas a maior parte dos assim, dispositivos, eles já tem aplicativos de controle parental, sim. que são próprios às vezes de todas as marcas, não preciso citar as marcas Uhum. aqui, mas vocês sabem, são próprios disso em todas as marcas. Então você tem aplicativos de controle parental, onde assim você consegue limitar o tempo, limitar o tempo por dia da semana, o aplicativo que pode ter acesso, que não pode ter acesso, Isso, né? Enfim, isso. então isso é muito importante porque isso auxilia, porque a pior coisa é você deixar um celular desbloqueado com Hum, tempo livre e acesso a todo tipo de com aplicativo na certeza. mão de uma criança, né? E essa questão ela é levada até os 17 anos de idade. Eles recomendam que os pais, até essa idade, tenham consciência, 17. 17, Perfeito. tenham Ou seja, consciência até daquilo antes que do o seu início da filho, idade da idade, é adulta, isso, digamos assim, da assim, maioridade civil, digamos. Porque a gente sabe isso. que o cérebro ainda demora, às vezes, um pouquinho mais para estar completamente formado, mas até a Uhum. maioridade civil ali, até os 17 anos. E o ideal é que o celular ele só seja oferecido à criança após os 13 anos de idade. Entendi. Aí é um embate Você muito fala importante, oferecer o né? celular para ter um celular próprio. Próprio, Entendi. isso. Até lá, o Até recomendado lá, é que, às não tenha vezes, celular, não não tenha tem um celular smartphone. próprio, não tem Isso mesmo. smartphone. Ok. Só que aí a gente entra num conflito muito grande, porque a maioria das crianças na sala de aula, elas já tem, com 7, 8, 9 anos, já tem o seu próprio celular. Que, às vezes, aqui dizendo, gente, isso que a Alessandra está colocando são assim, recomendações gerais, mas a gente entende que em contextos específicos, isso pode ser que seja necessário, né? Claro Enfim, que sim. em idades inferiores. E às vezes as crianças elas passam como aquela criança estranha. Como que você não tem celular? Eu já tenho o meu. Sim, Isso também é uma outra causa de confronto dentro da própria casa da criança. E a sim, gente precisa esclarecer para o nosso filho se há uma necessidade de se ter aquele objeto, qual a finalidade de se ganhar um celular próprio, sim, né? Ao sim, passo que eu preciso oferecer como é que se diz, meu Deus? Oferecer o encontro da família com a criança, da criança dentro da sala de aula com seus coleguinhas. Então, eu preciso ajudar nessa socialização. E o celular ele já é comprovado que ele gera um distanciamento social. Então, usar sim, outro recurso dentro da sala de aula que ajude essa socialização. E buscar mostrar isso com muita clareza para as crianças. sim, perfeito. Queria que você comentasse, Alessandra, um pouco sobre isso que você disse sobre o impacto que isso tem no sono, né? E aí também não só na criança, mas em adulto, né? Tem tanta gente aqui que está nos assistindo que tem insônia Sim. Uhum. e a gente sabe como que é importante a higiene do sono e uma parte importantíssima da higiene do sono é deixar ali, de fato, o celular de canto, Sem né? dúvida, sem E dúvida. também televisão muitas das vezes. Se você tem algum transtorno do sono, ou você quer dormir, né, e ter um sono tranquilo, primeira coisa, pelo menos 2 horas antes eu preciso desligar qualquer fonte de luz azul. O celular, o computador e a televisão. Porque a gente já sabe que essa luz azul ela vai interferir na produção do hormônio do sono, Da que é melatonina, a né? melatonina.
E aí eu vou ter um E olha aí que sono tem gente que está ruim, tomando melatonina, mas sabe que pode produzir a melatonina de forma natural, 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 controlando isso, né? natural, não tenha dúvida. Só que um sono ruim, eu acordo no outro dia Cansado, o cansado, prejuízo que isso tem na saúde gigante, mental, física, de gigante. performance, de rendimento, é muito É grande. enorme. Uma criança cansada, ela está mais irritada, ela não está disposta. Uma criança cansada, ela deseja que, ela quer que o seu pedido naquele momento seja atendido. Então, ela não consegue esperar. E isso também é o prejuízo das telas, eu não consegui esperar. Então, Sim, uma criança cansada vai repercutir no aprendizado, vai repercutir na socialização, no contexto familiar como um todo. Então, tirar dispositivo que produz a luz azul 2 horas antes de ir para a cama é o recomendado. tá. Ter uma rotina, a criança precisa ter uma rotina para o sono. Se eu quero que meu filho durma às 22 horas, a casa precisa dormir às 22 horas. Não adianta eu querer que ele durma às 22 horas e eu estou gritando, cantando, tocando um rock, a mãe está conversando no telefone, o irmão mais velho está brincando no A celular, casa no está naquela videogame. agitação e você quer que a criança Isso. durma, a criança não vai dormir, a Eu criança vai ficar preciso, igualmente agitada. eu preciso com que a casa também vá dormir. Se eu Sim, tenho, se eu geralmente eu dou um banhinho na criança por volta das 8 horas, ofereço um copo de leite ou um lanchinho leve antes de dormir, isso tem que fazer parte da rotina, porque ela já entende que aquilo é um processo que vai levá-la até a caminha dela para iniciar o sono. Então, isso perfeito. é fundamental, Fundamental. mas a casa Perfeito. precisa fazer parte desse processo. Eu queria aqui que você que está nos assistindo pegasse aí seu celular e olhasse lá no tempo de uso do celular. O tempo de uso. E que você consultar, ah, não, mas eu uso muito porque eu uso para o trabalho. Será? Olha lá o tempo de rede social, o tempo de outros aplicativos que eventualmente você usa. A gente sabe que não tem nenhum problema utilizar, mas o que a gente está falando é exatamente do tempo de exposição. Claro que em crianças até 2 anos, né? O ideal é não usar a partir de 2 anos ali ainda na infância, no máximo 1 hora, na idade adulta, ok, a gente pode usar um pouco mais, mas que isso tem que ser limitado. Faça esse exercício, porque às vezes a gente não tem noção do assim, tempo que a gente passa, principalmente mídia social Verdade. ali no scroll, rodando, 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 rodando. Então, assim, e como tem esse mecanismo dopaminérgico, é algo que às vezes a gente não se controla. A gente precisa começar a ter consciência disso. Uhum. E a melhor forma é com um dado objetivo. Pega ali o seu Sim, celular, olha ali o seu tempo de uso, entra ali nos aplicativos, né? Que assim, e pode ser que, se você nunca viu isso, pode ser que você se surpreenda com o verdade. tempo que ali você passou olhando. Marília, eu queria que você comentasse para a gente um pouco disso que você já começou a trazer um pouco para a gente, de toda essa repercussão em que o uso excessivo de telas, que diretamente pode ter um malefício e também da repercussão de não ter convívio com outras coisas, e o que isso vai ter de influência de aumentar o risco de transtorno de ansiedade, aumentar o risco de Uhum. transtornos depressivos, de outros tipos de transtornos cerebrais, da exposição que o adulto, que o adolescente, que a criança pode ter de cyberbullying ou de diferentes tipos de assédio. Eu queria que você comentasse um pouco disso pra gente. É lógico, né, que quando a gente vem falando, né, de alteração de comportamento, a gente também vai tendo alteração de sentimento né, e o quanto algumas alterações podem nos trazer sintomas, né? E aí esses sintomas, hoje a gente sabe que muitas vezes a ansiedade predomina e a gente também tem quadros depressivos. E por quê isso? Se eu tenho que o tempo todo, um cérebro que o tempo todo precisa estar em estado de alerta, a chance de eu desenvolver uma ansiedade por conta desse estado de alerta contínuo é muito maior. Então, a gente tem essa ansiedade de estar sempre conectado, sempre atento, sempre ligado, sempre respondendo aquilo que deve ser respondido. Eu preciso, né, estar sempre ligado na moda que está acontecendo, no corpo que eu preciso ter, na entrega que eu preciso fazer. Então, a gente passa a ter a sensação de controle de tudo. Então, tudo que a tela me traz de pseudo-controle, eu passo a achar que consigo controlar, e aí eu vou aumentando o risco de cair num lugar de ansiedade, justamente, né? Porque é isso. E aí a gente dorme menos, a gente se priva de poder fazer atividades outras que me desconecte, que vai me levar para um lugar, né, de relaxamento, de não preocupação. Então a gente
tem, é isso, assim, a gente passa a ter a preocupação de estar com tudo em dia, com as respostas em dia, e aí a gente não dá conta, porque temos inúmeras, né, ferramentas ali que nos traz perguntas e cuidado. Então, a gente consegue hoje saber que a gente aumenta a ansiedade por conta disso. No adolescente, e principalmente para a mulher, essa questão da comparação. Então, antes a gente se comparava com o grupo do entorno, com a TV. Hoje, eu tenho a comparação com gente do mundo todo. Quando a gente vê, por exemplo, ali os atores, a música, né, oriental estourar no Brasil, e a gente passa a ter adolescentes que se comparam, que passam a desejar um corpo, né, de um público que, né, somos, inclusive, muito diferentes fisicamente. E quais são os impactos disso na adolescência? A gente voltou a ter uma questão com a extrema magreza que, né, deixou um período de ser um problema e volta a ser quando a gente acessa isso e a gente vê aumentar muito o gosto ali pelas músicas, né? O K-pop é o exemplo disso. Então, nós temos que cuidar sim para que a gente não adoeça a partir do nosso comportamento, né? A doença está atrelada ao nosso comportamento. E sim, o excesso de algo que me conecta o tempo todo e me faz comparar o tempo inteiro. Então, eu desejo aquilo que está longe. Então, por mais que, enquanto adulto, eu sei que aquilo é produzido, que é um recorte, que foi editado, que vai aparecer, né? Só que o bastidor, a gente diz que na tela nunca estão os bastidores. Só que a gente esquece disso. Quando a informação chega, não dá tempo. Ela é tão rápida e ela é em tão grande volume que não dá tempo de olhar e falar, nossa, não, talvez não seja só isso. Esse recorte, o meu cérebro processa como sendo a realidade e eu passo a agir e me comportar e querer e buscar e comprar e construir algo para conseguir chegar naquela imagem, que é aquela imagem que traz sucesso, para que eu tenha curtido. Então, reconhecimento social passou a ser o volume de curtidas que eu tenho, de seguidores que eu tenho, do quanto as pessoas viram. Então, qual o impacto da minha fala, né? Será que eu vou conseguir trazer uma curtida a partir da minha fala? Então, a gente deixa de ser quem a gente gostaria, a gente vai perdendo um pouco da identidade que somos para a identidade que queremos apresentar e que será reconhecida. E isso, lógico que é arriscado, porque a gente vai se distanciando de quem somos e onde que entra o adoecimento psíquico, quando a gente vai perdendo a nossa autenticidade e a nossa criticidade a partir dos nossos desejos, expectativas, nossos objetivos de vida para cumprir com algo muito externo. E às vezes a gente não tem. Isso gera uma baixa autoestima gigante. E a estima é algo que a gente precisa aprender a preservar. Sim, E isso impacta diretamente nessa faixa etária da adolescência. Então, o adolescente está sendo assim um alvo muito fácil, na minha opinião, das redes sociais. Eu preciso me validar através de curtida. sim. Então, se eu não fui Eu curtido, se o preciso meu ter aquele comentário não corpo, eu foi preciso ter levado aquela roupa, eu adiante, preciso ter aquele item. porque tem um lado bom a rede social para o adolescente. Ele vai em busca daquele grupo que tem aquele interesse que ele também gosta. Mas tem um lado ruim, né? Que é justamente isso. É eu estar diante de um corpo irreal, como a Maria acabou de falar, da bulimia, que aumentou muito na faixa etária da adolescência, e da baixa autoestima, que vai gerar tudo isso. Como que isso Ansiedade, às vezes transtornos traz esses depressivos. comportamentos compulsivos também, Sim, compulsão por comida, ou por compra, ou por outras coisas que às vezes podem trazer essa perspectiva, né? Enfim, meninas, estamos já chegando no fim. Queria. nossa, passou rápido. Passou rápido, né? Passou rápido. Queria muito agradecer vocês pela assim, contribuição. Acho que a gente conseguiu explorar bastante coisa aqui. Eu acho que o que trouxe aqui pra gente, mostrou pra gente que o uso de telas, ele pode ser feito, tá tudo bem, mas tem que ser feito com consciência, com parcimônia, né, enfim, na hora certa, no tempo certo. Ele é meio, ele é ferramenta, então, como todo meio, como toda ferramenta, quase assim, todas elas, a gente pode fazer um bom uso dela ou pode fazer um mau uso dela, né? Então, o mau uso dela pode ser um mau uso tanto no uso excessivo de tempo,
né? Ou o mau uso dela pode ser, às vezes, aquelas ferramentas, aplicativos, sites e outras coisas que podem não ser boas, né? Então, assim, o uso em si de telas, ele não é algo ruim, né? Ou seja, o uso de redes sociais em si, ele não é algo ruim, de aplicativos de vídeo em si, ele não é algo ruim. Mas o como você faz uso disso e o tempo que você faz uso disso, a informação que você tem acesso, e principalmente na faixa etária, que às vezes é uma faixa etária que é mais vulnerável, né, a faixa etária, crianças e adolescentes, que é o grande ponto de preocupação. Enfim, eu queria que você, Alessandra, depois Marília, trouxesse uma mensagem final, um recado final para quem está nos assistindo. Sim, eu já ia te pedir isso mesmo, esse minuto para eu falar uma coisa, que pais, nós não nascemos sabendo ser pais, mas nós Sim, podemos aprender a perfeito. sermos assim os melhores possíveis. E o caminho sempre, sabe, Diego, eu sempre falo isso para toda a família que me procura, é o amor. O afeto, ele é o caminho para tudo. Tentar tirar o tempinho para ficar com a criança é importantíssimo. Acolher a dor da criança é importantíssimo. Mostrar para ela que ela não está sozinha, que ela está ali, que ela vai tentar resolver os seus problemas de uma maneira tranquila, mas que eles estão ali ao redor se precisar de ajuda, porque a gente está construindo seres. Falamos sempre que a gente quer ter um mundo melhor. Mas para a gente ter um mundo melhor, nós precisamos nos tornar pessoas melhores também. Então, eu acho que o afeto, o tempo, a dedicação que a gente pode oferecer para os nossos filhos, esse é o caminho. Esse é o caminho. Voltar a brincar, voltar a investir na leitura. A leitura, além do aprendizado do vocabulário em si, você vai viajar junto com seu pai, com a sua mãe, em cada história assim fenomenal. Voltar a ter esse contato, sabe? De ler antes de dormir, de brincar, de ir para a praia, de deixar descalço, de sujar na lama, pisar na grama, pisar na areia. Isso tudo estimula a parte sensorial da criança. Então, a criança precisa voltar a ser criança. E a gente Perfeito, precisa ajudar essa criança a resgatar tudo isso. perfeito, Resgatando também a criança que está dentro de nós. perfeito. A gente acaba sem querer se fechando num mundinho muito perigoso, Sim, onde a gente não leva a sério e não valoriza as nossas emoções. E nós precisamos cultivar bons sentimentos. Sem eles, nós não vamos ser propagadores de boas ideias, propagadores de transformação. Então, todo o tempo destinado ao nosso filho, tenha certeza que a gente vai resgatar isso tudo e 1 milhão de vezes maior no futuro. Porque vão ser pessoas que vão estar dispostas a ouvir, a ter crítica, a se sentirem seguras diante de uma adversidade da vida. Vão ser pessoas que, acima de tudo, vão aprender a acolher a dor do outro. Nós precisamos sim cultivar a empatia. Então, o que a gente faz hoje com uma criança, a repercussão é para o resto da vida. Então, o afeto é o caminho para tudo. E quando eu falo afeto, não é abraço, beijo, cheiro que todo mundo gosta, que é bom, mas é estar ali juntinho, compartilhando do dia a dia, compartilhando as emoções que causam dor, compartilhando a vida do nosso filho. Porque é assim que a gente gera um serzinho seguro, disposto a enfrentar, fazer o autoenfrentamento, enfrentar a vida e nunca desistir. Que a gente não pode levar essa palavra desistir para a vida de ninguém, muito menos para as crianças que estão ali, que vão formar, né? Que são os adultos do futuro. perfeito. Então, obrigada pela oportunidade. Eu Foi que muito bom. agradeço. Marília, Eu acho que, né, o que a Alessandra trouxe não cabe, né, só para a infância. Acho que cabe, né, para a gente enquanto sujeito. Eu sempre digo que o ser humano é um sujeito da relação. É ali que a gente se transforma, é no vínculo que a gente se constitui e constitui o mundo. Então, a proposta hoje é a gente poder olhar e nos acender o estado, um sinalzinho de alerta. Tudo que nos tira muito o tempo de presença, o tempo de silêncio, o tempo de dedicação, a gente precisa fazer uma crítica. Seja tela, seja compre qualquer excesso. E a gente tem um aliado que é muito gentil, né? A tela é feita para isso. E aí eu deixo de sugestão, não sei se vocês já assistiram, mas O Dilema das Redes é um documentário muito bom que, né, inclusive os grandes nomes ali traz. Então, ela é feita para isso e deu muito certo, e dá muito certo. O jogo é injusto.
Só que do lado de cá, enquanto profissionais de saúde, o que a gente traz é que a gente espera que, apesar disso, a gente possa continuar cuidando da nossa saúde num todo. E é isso. E para isso a gente vai precisar, sim, criar estratégias para deixar a tela de lado, poder se movimentar, poder encontrar. Então, fazer esse exercício do grupo de amigos, deixa o celular de lado e a gente vai conversar, porque senão é muito mais fácil essa conversa que eu não tenho que acertar o tempo. Se eu estou insatisfeito, eu rolo para o próximo. Então, o que eu deixo aqui para a gente poder pensar e quais são as conexões que a gente vai criando. A gente precisa disso. A gente vai ficando mais frágil, a gente vai ficando mais adoecido quando a gente deixa de fazer conexão, seja neurológica, sináptica, seja conexão com outro, conexão do muscular, a gente precisa trabalhar enquanto sujeito no todo. Então, talvez é esse o convite. Eu espero que alguns possam ter nos escutado em movimento, ou se não está em movimento, que a partir dessa provocação a gente se coloque em movimento para a vida aí. É o pedido e a provocação que eu faço para mim e para quem está nos escutando ou ouvindo. Perfeito, Marília, obrigado, Alessandra, obrigado mais uma vez. Foi ótimo, acho que foi muito esclarecedor. A gente tocou em pontos que são muito importantes. E aqui a você que nos assiste, gostaria muito de agradecer mais uma vez estar aqui com a gente mais um episódio do Cuidados Biomed Talks. Curte, compartilha e nos vemos no próximo episódio.